Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Essa aula aqui é a aula de resolução dos exercícios de física, dilatação linear, tá bom? Ó, número 2. Constrói-se uma barra com uma liga metálica de coeficiente de dilatação linear 1,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1 e de comprimento 200 centímetros a 20 graus Celsius. O que está acontecendo aqui? Ó? A 20 graus Celsius, quando a temperatura é 20 graus Celsius, esse camarada mede um tamanho de 200 centímetros. Vamos continuar, beleza? Vocês entenderam a ideia aqui, né? Quando eu variar a temperatura, esse corpo vai tender a aumentar de tamanho. Então é isso que a gente quer calcular, beleza? A barra é aquecida uniformemente até a temperatura de 220 graus Celsius. Opa! Então, ó, houve uma variação de temperatura. Aumentou a temperatura. Isso significa o quê? Que a barra ela vai tender a dilatar. Muito bem, ó. A questão está pedindo, ó, determine a variação de comprimento sofrida pela barra. Então, houve uma variação, mas quanto? Quanto que mede essa variação? Né? E a letra B, o comprimento da barra a 220 graus Celsius. Bom, como eu disse aqui, né? O que é o coeficiente de dilatação? Ele corresponde a cada material. A madeira tem um, o metal tem outro, entendeu? O ferro, o zinco, cada metal tem um coeficiente de dilatação, beleza? Então vamos lá. O que seria a letra A? A variação do comprimento. A variação do comprimento é o ΔL, gente. É isso, ó, é isso aqui, ó. A variação do comprimento, ó. Delta em física sempre é a variação. ΔL é a variação. E o que é o ΔL? É o comprimento inicial vezes esse coeficiente de dilatação desse material e vezes a variação de temperatura. Então, se eu multiplicar o comprimento, o coeficiente de dilatação e a variação de temperatura, eu acho quanto essa barra variou. Entendeu? É isso que a letra A está pedindo. Então, a gente vai calcular. Ó. Vamos substituir. A gente quer achar esse ΔL, gente. Então, vamos substituir? Vamos. Ó, ΔL é o quê? É o comprimento inicial, 200 centímetros. Está aqui. Vezes o coeficiente de dilatação que está em notação científica. Está aqui. E vezes a variação de temperatura. Opa, variação de temperatura é o quê? É a temperatura final menos a inicial, né? O que é o delta teta? O delta em física sempre é a variação. É uma coisa final menos uma coisa inicial. Opa, então é variação de temperatura. Ou seja, é a temperatura final, 220, menos 20. Quanto que variou? Variou 200 graus, né, gente? 220 menos 20 dá 200 graus, né? Então variou 200 graus. Tá certo? Esse 220 não é a variação de temperatura, não. É a temperatura final que ele estava. Ele estava na inicial, depois parou a 220 graus Celsius. Aqueceu. Então, quanto que variou? De 20 graus para 220, variou 200 graus. Tá bom? Ó, 220 menos 20. Tá vendo aqui, ó? 200 graus. Então, vamos fazer a continha, ó. Como é que eu vou fazer? Esse camarada eu vou multiplicar com o de cá primeiro, ó. Beleza? Para depois transformar em notação científica. Então, ó, 2 vezes 2 dá 4, né, gente? Pode fazer isso? Pode, ó. Tá tudo multiplicando, ó. A ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz eu pegar esse número e multiplicar com esse, ou tanto faz eu pegar esse número aqui e multiplicar com esse. Não interessa, tá bom? E tanto faz também eu pegar esse aqui e multiplicar com esse. Tá tudo multiplicando, gente. Beleza? Não tem diferença. Então, gente, ó, 2 vezes 2 dá 4. Esses dois zeros eu acrescento, né? Então dá 40 mil, beleza? Tá aqui, ó. Tá vendo? 2 vezes 2 dá 4, né? Eu juntei esses dois zeros, ó. 1, 2, 3, 4, beleza? 40 mil. Beleza. E ainda tá multiplicando esse outro número, não é isso? Eu multipliquei esses dois, deu 40 mil. E ainda tá multiplicando esse número aqui, beleza? Bom, esse ponto aqui eu acabei deixando, né? Mas esquece ele. Então, ΔL é o 40 mil multiplicado por essa notação científica. O que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 40 mil também em notação científica, para ficar mais fácil, beleza? Ó, 40 mil transformado em notação científica, fica isso aqui, ó. Eu pego a vírgula que está aqui e ando para trás, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo aqui, ó? Expoente positivo. Andou para a esquerda, o expoente é positivo. Então, fica 4 vezes 10 elevado a 4. Esse 10 saiu da onde? Esse 10 tem que estar, né? É o formato da notação científica, tá? É a base 10, né? Ele sempre vai ter que estar. Para que eu possa transformar em notação científica, não é isso? 40 mil estava em número natural, eu peguei e transformei em notação científica. Para ficar mais fácil de trabalhar. Agora, como é que eu faço? Essa notação científica multiplicada por essa.
Esse número da frente eu vou multiplicar, ó, 4 vezes 1,5, entendeu? Que dá o quê? Dá 6, né? E esses dois 10 aqui, ó, eu vou unir num único 10, né? Essa multiplicação eu vou repetir, tá aqui. Eu vou unir em um único 10, tá aqui. E somar os expoentes, ó. 4 mais o menos 5. Como é que é isso? Eu vou somar os expoentes, ó. 4 mais o menos 5. Entenderam o que eu estou fazendo aqui? Estou somando os expoentes. Eu multipliquei esses dois números, deu 6. Repeti esses dois 10 em um único 10, está aqui. E vou somar os expoentes. 4 mais o menos 5. Isso aqui é um número negativo. Então, estou somando esse número com esse número. 4 mais menos 5 dá quanto? Dá menos 1. É isso, ó. 4 mais menos 5, beleza? Então, ficou 6 vezes 10 elevado a quanto? A menos 1. Centímetro, né? Isso a gente está falando de variação do comprimento. Então, variou 6 vezes 10 a menos 1 centímetro. Mas quanto que é isso de fato, né, em número decimal? Bom, em número decimal, né, olhando lá na tabelinha, 10 a menos 1 significa decímetro, né? Então ficaria 6 decímetro ou 0,6 centímetro, entendeu? Variou um pouquinho mais de meio centímetro, não é isso? Nem 1 centímetro foi, tá bom? Variou um pouquinho mais de meio centímetro. 0,5 seria meio centímetro, né? 0,6 é mais que meio, tá certo? Então, variou um pouquinho mais que meio centímetro, não chegou nem a 1. Então, ó, essa variação de temperatura de 200 graus fez com que a barra variasse 0,6 centímetro, ou 6 decímetro, não é isso, gente? Tá bom? É outra unidade, beleza? Tranquilo, gente? Então, ó, letra A respondida, 0,6 centímetro. A letra B está pedindo para calcular o comprimento da barra a 220 graus Celsius. Aqui a gente calculou o quê? Quanto ela variou. Ela variou 0,6 centímetro. Variou o seu comprimento, né? Mas qual é o comprimento final dela? Quando ela chegar nessa temperatura. Ela estava a quanto? A 200 centímetros, né? Beleza? Ela tinha o quê? 200 centímetros é 2 metros, né? Isso? Ela tinha 2 metros, 200 centímetros, tá bom? Ela variou isso aqui, ó, de centímetro, 0,6. Opa! Mas eu não quero mais a variação, agora eu quero o comprimento final dela. Se ela variou isso aqui de centímetro, eu vou pegar isso e somar com isso, né? Isso aí, vamos fazer direitinho aqui, ó. Bom, vamos lá para a letra B? Bom, a letra B agora, né? Comprimento final quando ela chegar a 220 graus Celsius. O ΔL é o que, gente? É o comprimento final menos inicial, não é isso? Isso, delta em física é uma coisa final menos uma coisa inicial. Como é ΔL, ΔL significa variação do comprimento, né? Então, eu posso escrever o ΔL dessa maneira. Comprimento final menos inicial. Isso que é delta em física. É uma coisa final menos uma coisa inicial. Como a gente está falando de comprimento, claro, vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, eu posso escrever isso aqui, ó. Então, eu apaguei isso aqui e escrevi dessa maneira, tá bom? E do lado de cá, só repetir. Beleza, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo esse termo aqui, ó? O comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Ele está dizendo aqui, ó, o que é isso aqui? Isso aqui, ó, é a mesma coisa disso. É mesmo, professor. Tá dizendo aqui, ó, esse camarada é a mesma coisa disso. Então eu posso apagar esse cara aqui e colocar esse cara aqui no lugar? Pode. Então o que eu fiz? Eu apaguei esse termo e coloquei esse termo. É porque é a mesma coisa, né? Isso, eu só troquei, né? É a mesma coisa, então não vai mudar em nada. Então observe aqui, ó, eu quero só o comprimento final de um lado da igualdade, não é isso? Eu quero isolar ele. Eu quero achar o comprimento final, então tem que deixar ele sozinho de um lado. Então eu vou pegar esse termo aqui, ó, que está subtraindo, e jogar para o outro lado somando. Então vai ficar assim, ó, o comprimento final é a variação do comprimento mais o comprimento inicial. De fato, eu só demonstrei para vocês aqui. O comprimento final é a variação do comprimento mais o comprimento inicial. Isso, ó. Se você pegar quanto que variou e somar com o comprimento inicial, vai achar o comprimento final. Concorda comigo? Vou repetir, ó. Se você pegar quanto ela variou, foi 0,6 centímetros, e somar com 200 centímetros, você vai achar o comprimento final dela. Quando ela estava a 220 graus Celsius. É isso que está dizendo essa equação. O comprimento final é o 0,6 mais o 200. Claro, né, gente? Claro, claro, claro. Então, vamos lá? O comprimento final é o 0,6 mais o 200 centímetros, não é isso? Isso dá o quê? Dá 200,6 centímetros. Esse é o comprimento final
Ó, LF não é mais o ΔL. O ΔL foi quanto? Foi isso aqui, ó, né? Observa que aqui a gente achou o ΔL, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó o ΔL, 0,6 centímetros. Então, esse camarada aqui, ó, já é o comprimento final da barra. Ela ficou com um tamanho maior. Esse 0,6 foi quanto ela variou. Ela variou 0,6 centímetros. Teve um aumento de 0,6 centímetros. Mas o comprimento final da barra foi de quanto? 200,6 centímetros, não é isso? Muito bem, então calculamos a e a B. A número 3 tá falando assim, ó, uma barra homogênea. Como assim uma barra homogênea? Ela tem distribuição, né, de massa iguais, né? O material em iguais quantidades, beleza? Isso significa uma barra homogênea. Ao ser aquecida de 0 graus Celsius a 150 graus Celsius, tem seu comprimento variando de 2 metros a 2,03 metros. Determine o coeficiente de dilatação linear do material que constitui a barra. Como é que é isso aqui, professor? Ó, tem uma barra, tá certo? Ela sofreu uma variação de temperatura. Muito bem. Ela estava inicialmente a 2 metros e depois, com essa variação de temperatura, ela foi parar em 2,03 metros. Ela aumentou de tamanho. O que a questão está pedindo? Determinar o coeficiente de dilatação linear do material. Opa, determinar o coeficiente é determinar essa letrinha alfa aqui. Bacana, professor. E a gente consegue fazer isso? Vai, consegue. Ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, vamos lá para a equação, né? A variação do comprimento, ΔL, é o comprimento inicial multiplicado pelo coeficiente que a gente quer achar. A gente não tem ele, a gente quer achar ele, vezes a variação de temperatura. Vamos substituir o que a gente tem. Vamos lá? Ó, a 0 graus Celsius, ela estava a 2 metros. Quando a temperatura foi para 150, ela aumentou de tamanho e foi para 2,03 metros, não é isso? Beleza. O que seria o ΔL para a gente substituir? O ΔL é esse cara aqui, ó. É o 2,03, é o comprimento final menos o inicial. É quanto que variou, gente. Verdade, professor. Então, se eu pegar esse cara e subtrair desse, eu vou achar o ΔL. E isso, ela parou nesse comprimento e tinha um comprimento inicial disso. Quanto que variou? Isso menos isso vai dar a variação do comprimento. Verdade. Aumentou quanto? Então, galera, eu fiz o quê? 2,03 menos 2 dá 0,03, né? E pegando esse 2 multiplicado por esse 150, dá o quê? Dá 300, não é isso? Eu posso fazer isso? Pode. Tranquilamente, beleza? Tá tudo se multiplicando aqui, ó. Tanto faz você multiplicar esse primeiro ou esse primeiro. Então, eu multipliquei logo os números, né? 2,150 dá 300, tá bom? Agora, eu vou ter que pegar esse 300 e jogar para o outro lado. Mas por quê? Porque o alfa tem que ficar sozinho. Eu quero determinar o alfa. O alfa tem que ficar sozinho de um lado da igualdade. Mas antes disso, eu vou transformar esses caras em notação científica. Bom, o 0,03 transformado em notação científica, fica isso aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 2, né? Eu pego essa vírgula e ando uma, duas casinhas para a direita. Não é isso? Então fica a vírgula para depois do 3, né? 3 aqui, beleza? Esse menos 2, ele surge justamente porque eu andei duas casinhas, ó. Uma, duas e para a direita. Como eu andei para a direita, o expoente é negativo, beleza? A mesma coisa eu vou fazer com 300, tá bom? O 300 em notação científica fica o quê? Eu ando com a vírgula que está aqui depois do zero, né? Ó, para trás agora, ó. Uma, duas, parando no 3, beleza? Aí fica 3 vezes 10 elevado ao quadrado, né? Andei para a esquerda agora, né? Duas casinhas, ó. Uma, duas, expoente positivo, não é isso? Agora é só pegar esse 3 vezes 10 ao quadrado e passar dividindo esse número aqui, beleza? Jogar para cá, né? Para deixar o alfa sozinho. Então fica o quê? 3 vezes 10 ao quadrado dividido por 3 vezes 10 ao quadrado, né? Desculpa, 3 vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 3 vezes 10 elevado a 2. Não pode falar que isso aqui é um não, tá? Isso aqui é o número, isso aqui é outro, tá bom? O expoente muda muita coisa, tá, gente? Não é porque parece o mesmo número que eu vou falar que é um não, né? Isso dividido por isso vai dar um, não, tá bom? O que eu vou ter que fazer, ó? Esse cara divide esse cara, 3 dividido por 3 dá 1. Tá aqui, ó. Eu vou repetir esses dois 10 em uma única linha, né? Tá aqui. E vou subtrair os expoentes, ó. Menos 2, menos o 2. Menos 2, menos 2, isso dá menos 4, né? Tá bom? Então, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 4 é o valor do alfa. Colocando a notação, a unidade dele, desculpa,
Fica isso aqui, ó. 1 vezes 10 elevado a menos 4, Celsius a menos 1, não é isso? É a notação dele. É a unidade dele, desculpa novamente. Então, ó, só invertendo do lado fica o quê? Alfa é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1, né? Celsius a menos 1, beleza? Então, gente, exercício número 3 respondido. Vamos fazer uma leitura do 4 aqui, ó. 4 é o seguinte, ó. Duas barras, uma de zinco e outra de ferro, apresenta a 0 graus Celsius, comprimentos 110 centímetros e 110,2 centímetros. Então, tem duas barras, uma de zinco e uma de ferro. Quando a temperatura é 0 graus Celsius, elas estão nesses comprimentos aqui, ó, 110 centímetros e 110,2 centímetros. Beleza, ó, determine a que temperatura devem ser aquecidas para que fiquem com comprimentos iguais. Opa, pera aí, então tem duas barras, uma de zinco e uma de ferro. Uma é maior que a outra, beleza. A questão está pedindo, ó, em qual temperatura exata, né, essa barra tem que ficar, né, para que seus comprimentos ali sejam iguais, ó, para que essa barra de zinco fique com comprimento igual à de ferro. Então a gente vai calcular isso. Ó, ela deu aqui, ó, os coeficientes de dilatação linear do ferro e do zinco são 1,2 vezes 10 a menos 5 e 2,7 vezes 10 a menos 5. Beleza, vamos lá. A variação do comprimento a gente já sabe, ó, é o comprimento inicial vezes o coeficiente, né, de cada material vezes a variação de temperatura, né? Ela não deu a variação de temperatura aqui. Ela quer que a gente determine a temperatura final. A qual temperatura esses corpos aqui tem que estar para os seus comprimentos baterem, serem iguais, medirem o mesmo tamanho. Olha só que interessante. Beleza, então, ó, o ΔL é o quê? É o comprimento final menos o inicial. Beleza, então eu vou pegar esse cara aqui, ó, e jogar para o lado de cá. O que eu estou fazendo aqui, gente, é só uma manipulação algébrica para vocês verem o que seria o comprimento final. A gente já fez isso, né, no exercício 2. Beleza? Então eu pego esse cara, jogo para o outro lado, somando, né? Fica o quê? Fica o comprimento final, o L é o comprimento inicial, vezes o coeficiente, vezes a variação, mais esse cara aqui que eu joguei pro lado de cá, né? Que é o quê? O próprio comprimento inicial. Observa aqui, gente, esse termo e esse aqui são iguais, ó. Comprimento inicial, comprimento inicial. Então eu posso colocar ele em evidência, beleza? Então fica como? O comprimento final é o comprimento inicial que multiplica 1 mais o alfa vezes a variação de temperatura, beleza? Isso aqui a gente já viu nas aulas anteriores, né? O que seria o comprimento final? Eu já mostrei isso aqui para vocês. Bom, beleza. Esse camarada aqui, ó, é para achar o comprimento final. Tá aqui. Isso aqui foi uma manipulação algébrica que eu fiz. Vocês não precisam fazer isso aqui toda vez. Então, o comprimento final é o comprimento inicial que multiplica 1 mais o alfa vezes o Δθ. Esse 1 aqui, ó, é justamente da fatoração. Eu coloquei em evidência, gente. Beleza? Eu coloquei esse termo em evidência. Tranquilo? Aula de fatoração lá no 8º ano. Lembra disso? Então, vamos lá, ó. Beleza, olha só. A gente tem dois casos aqui, ó. Um do zinco e um do cobre, ó. Esse comprimento final aqui, ó, é o do zinco, né? Então, eu vou fazer primeiro do zinco. Lembrando que a questão quer que a gente determine a temperatura quando os comprimentos deles forem iguais. Quando eles tiverem o mesmo comprimento, eles vão estar em que temperatura? Então, é isso que a questão quer que a gente encontre. Ou seja, o comprimento final do zinco, da barra de zinco, é o que? É o comprimento inicial dele, mais o 1, né? É multiplicado por 1, mais o coeficiente da barra de zinco, vezes a variação de temperatura, que a gente vai achar. É essa a questão que a gente encontra, né? Beleza, isso aqui é o do zinco. E o do ferro é o quê? O do ferro é esse aqui, ó. É o comprimento inicial da barra de ferro, né? Multiplicado por 1, mais o coeficiente de dilatação da barra do ferro, que multiplica a variação de temperatura. Esses dois caras têm que ser iguais. Cada um tem seu comprimento final. O que a questão quer? Quando os comprimentos finais forem iguais, eles vão estar em que temperatura? Essa é a questão. Quando o comprimento final da barra de zinco for igual ao comprimento final da barra de ferro, a que temperatura esses materiais vão estar? Entendeu? É isso que a questão quer que a gente encontre. Então a gente vai fazer o seguinte: o comprimento final da barra de zinco tem que ser igual ao comprimento final da barra de ferro. Olha só, eu até deixei uma exclamação aqui, ó. Para as barras terem os mesmos tamanhos, os comprimentos finais têm que ser iguais. Claro, né, gente? Olha só. Determine a que temperatura devem ser aquecidas para que fiquem com comprimentos iguais. Entendeu? Qual a temperatura que eu tenho que aquecer esse cara para os comprimentos serem iguais?
Tá dizendo aqui, ó, para as barras terem os mesmos tamanhos, ou seja, os mesmos comprimentos, o LF final de cada uma tem que ser igual. Claro, o comprimento final das duas tem que ser iguais. Assim elas vão ter os mesmos tamanhos, não é isso? Verdade, gente. Então, ó, LF do zinco tem que ser igual ao LF do ferro. Beleza. O que é o LF do zinco? É isso aqui, ó. O comprimento final do zinco é isso aqui. Então, ó, eu vou colocar no lugar desse cara aqui, que é o comprimento final do zinco. E o comprimento final do ferro é isso aqui, ó, é a mesma coisa. Comprimento final do ferro é a mesma coisa disso aqui. Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, jogar aqui, e vou pegar esse cara e jogar aqui. Então, vai ficar como? Tá vendo? O comprimento final do zinco é isso aqui. Comprimento final do ferro é isso aqui, ó. Então, vai ficar o quê? Vai ficar isso igual a isso. Claro, porque se esse comprimento final é igual a isso aqui, é a mesma coisa, tá dizendo, o comprimento final do zinco é a mesma coisa que isso aqui, né? É o que? É o comprimento inicial do zinco multiplicado por 1 mais o alfa do zinco vezes o delta teta, né? Isso aqui, ó, é igual a isso. Então eu só peguei e substituí nisso aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei esse cara no lugar desse e esse cara aqui no lugar desse. Agora eu vou colocar os números. O comprimento inicial do zinco é o quê? Vamos lá, ó. É o 110. Tá aqui. O comprimento inicial do zinco é o 110, né? Esse 1 é da equação. O alfa do zinco é o quê? É o 2,7 vezes 10 a menos 5. Tá aqui, substituir. O delta teta é o quê? Eu não sei, é o que a gente vai achar, né? Quando os comprimentos forem iguais, eles vão estar em qual temperatura? Esse é o X da questão. Beleza, substituir aqui. Vou substituir do lado de cá. O comprimento inicial do ferro é o quê? 110,2. O 1 é da equação. O alfa do ferro é o quê? 1,2 vezes 10 a menos 5. Tá aqui. E o delta teta não substituir, porque é a questão que a gente encontra. Então, como é que eu faço? Ó? Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse cara eu vou multiplicar por esse. Eu vou fazer a distributiva, né? Esse cara eu multiplico por esse. Depois esse cara eu multiplico por esse cara aqui. Tranquilo? Então, fica com 110 vezes 1 é o próprio 110. 110 que multiplica esse número aqui, ó. Como é que eu faço? Eu pego esse 110 e multiplico esse número da frente. Né? E fica o quê? Fica 297 vezes 10 elevado a menos 5. Né? E repetir o delta teta, né? Então, ó, esse vezes esse deu isso, esse vezes esse cara aqui deu isso aqui. E claro, repetindo o sinal, né? Não pode esquecer do sinal, tá bom? Do outro lado eu faço a mesma coisa. Esse camarada multiplica esse, 110,2, que multiplica 1, dá 110,2. Depois pego esse cara e multiplico esse número aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Né? E dá o quê? Dá 132,24. Né? Esse camarada multiplicado por esse dá 132,24 vezes 10 a menos 5. Eu repeti o número, né? Esse da frente eu multipliquei com esse da frente e repeti a base 10 ali. Beleza, o que eu vou fazer aqui agora, galera? Ó, eu multipliquei tudo bonitinho, né? Eu vou pegar esse termo aqui, ó, olha só. Tá vendo aqui esse número aqui, ó, e jogar para o lado de cá da igualdade, ó. Aqui tá a igualdade, vou pegar esse número e jogar para o lado de cá, beleza? Então, ó, esse número aqui, ó, vou jogar para o lado de cá da igualdade, beleza? Então, como é que vai ficar, ó? Ele estava somando esse número aqui, né? O 110,2. E quando ele vir para o lado de cá, ele vai vir subtraindo o número que está lá. Né? O número que está lá é esse cara aqui. E esse 110 eu joguei para o lado de lá. Eu fiz a troca, né? Esse cara eu joguei para o lado de cá, da igualdade, e esse camarada para o lado de lá. Tá bom? Esse 110 aqui, ó, vai ir para o lado de lá subtraindo, né? Ele está somando esse número aqui, ó. Ele vai para cá subtraindo. Beleza? Então, como é que vai ter que ficar aqui agora, ó? 297 menos 132,24. Eu vou subtrair esses dois números, tá bom? Eu posso fazer isso? Posso. Contanto que esse número seja igual a esse aqui, tá vendo? Ó? Os expoentes são iguais. E esse termo é igual a esse. Então, eu posso simplesmente pegar esse cara e subtrair desse. Vai ficar como? 164,76 vezes 10 a menos 5, né? E repetir o delta teta. Então, eu posso subtrair eles, né? Contanto que esse termo seja igual a esse e esse cara seja igual a esse. São iguais, né? São, mano. Então, eu posso simplesmente pegar e subtrair. Tá aqui. Repetir o vezes 10 a menos 5 delta teta. O que eu tenho que fazer aqui agora? Ó? O delta teta, ele está multiplicando esse número, né? Não tem um sinalzinho de multiplicação, ó, mas ele está multiplicando, né? Tá oculto. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e jogar pro lado de cá da igualdade, ó.
dividindo esse 0,2, tá bom? Esse 0,2 veio da onde? Veio daqui, ó. 110,2 menos 110 dá 0,2, tá bom? Então, ó, vou pegar esse número e jogar pro lado de cá, dividindo esse 0,2. Antes disso, eu vou mexer nesse 0,2, né? Para ficar melhor de trabalhar. Quando eu for dividir esse cara por esse, porque eu vou ter que jogar esse cara dividindo aqui, né? Ficar mais fácil de dividir, beleza? Então, 2 vezes 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 0,2. Eu só coloquei em notação científica. Esse número aqui, ó, eu vou jogar para o lado de cá, dividindo o 0,2. Fica como então? Ó? Fica assim, ó. 2 vezes 10 elevado a menos 1, dividido por esse número aqui, ó. Né? O que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu só modifiquei a vírgula para cá, ó. Para quando eu dividir 2 por 1, né? Por esse número aqui, não ficar 0, alguma coisa. Né? Ficar um número positivo, tá bom? Maior que 0, né? Desculpa. Então, como é que eu fiz isso aqui? Eu peguei a vírgula, andei para trás, ó. 1, 2. Tá vendo aqui, ó? E mexi no expoente, né? Andei 2 casinhas para trás, tirei 2 unidades desse 5, né? Então, tirando 2 unidades, fica 3, né? Menos 3, tá bom? Então, fica como? Ó, 2 dividido por esse número, né? Eu divido esse cara por esse cara, fica o quê? 1,2138, né? É um pouquinho maior que 1, 1, alguma coisa, 1,2, né? Beleza? Esses dois 10 e essa multiplicação eu vou repetir em um único número, né? Uma única linha, tá aqui. E vou subtrair os expoentes. 1 menos o menos 3. 1 menos o menos 3. É isso? 1 menos o menos 3, isso dá 2, tá bom? Então o expoentezinho fica 2. Beleza? Agora, para transformar esse cara aqui em número decimal, para tirar esse vezes 10 ao quadrado daqui, ó, tá vendo que é 2 casinhas? Eu vou andar 2 casinhas para frente com a vírgula. 1, 2, aí fica 121,38, né? Claro, graus Celsius. Então essa é a variação de temperatura. Claro, o cálculo não parece tão simples, né? Mas encontramos a variação de temperatura. Beleza. O que a questão quer? A questão não quer a variação de temperatura, ela quer a temperatura exata, né? Ou seja, ela quer a temperatura final quando os comprimentos forem iguais. Então, ó, vamos lá? Então, ó, isso aqui é a variação, né? O que é o delta θ? É a temperatura final menos a inicial. Tá aqui, ó. Temperatura final menos a inicial. Não é isso? Isso é a variação de temperatura. A questão nos informou a temperatura inicial estava a 0 graus Celsius. A temperatura final vai ser o quê? Vai ser o θF menos 0 igual a esse cara aqui. Isso é a variação de temperatura, né? Então, ó, θF menos 0 dá o próprio θF. Então, ó, a temperatura final é 121,38 graus Celsius. Achamos a temperatura final do corpo, tá bom? Então, galera, 121,38 graus Celsius é a temperatura que eu tenho que aquecer para os tamanhos serem iguais, né? O comprimento final ser igual, tá bom? Então, gente, tá aí a resolução das atividades, beleza? Parece um pouco complicado, mas é só voltar ao vídeo que vai dar para entender, tranquilo? No mais é isso, gente.